Muito bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma aula de Teoria Geral do Direito Privado 1. Hoje vamos ver o status jurídico do embrião. Eu poderia também chamar de estatuto jurídico do embrião, seria sinônimo. Mas acontece que o nascituro, ou embrião e feto, não tem um documento próprio, como acontece com o Estatuto da Criança e do Adolescente ou o Estatuto do Idoso. Mas isso não nos impede de falar de um status jurídico do embrião, pegando várias normas dispersas no nosso sistema jurídico e compondo como o direito enxerga o embrião, ou feto, ou melhor dizendo, o nascituro. Nascituro é o já concebido em ventre materno. Portanto, isso inclui o embrião e o feto na linguagem da biologia. O direito usa nascituro. Certo? Então vamos ver como o direito enxerga o nascituro. Todas as disposições acerca do nascituro, elas vão caminhar na tensão entre dois polos, entre o subjetivismo e o objetivismo. Em alguns pontos, o nascituro é considerado sujeito, tendo direitos subjetivos, e em outros ele é considerado objeto, tendo no máximo tutela como coisa, como acontece com o patrimônio histórico-artístico, como acontece com o meio ambiente, etc. Então, há uma tensão, quando se estuda o nascituro, entre o subjetivismo, considerando o sujeito, ou o objetivismo, considerando o objeto. Vamos falar agora da doutrina tradicional no Brasil. O uso aqui de doutrina, ele é proposital porque essas posições não são muito bem argumentadas. Vamos ver na doutrina tradicional as teorias sobre o começo da personalidade. Quando que o nascituro se tornaria pessoa? A primeira delas é a concepcionista. A personalidade começa da concepção. Ou seja, no momento em que há a fusão de núcleos entre esperma e óvulo, já há pessoa, portanto, sujeito de direito ou aquele capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. Essa é a posição adotada pela Igreja Católica, em que há a infusão da alma no momento da concepção, o ensoulment no momento da concepção. Porém, teorias religiosas à parte, o direito precisa de uma visão bastante clara e prática para se perceber quando se dá o início da pessoa jurídica, da pessoa natural. Se nós pensarmos na concepcionista, é extremamente difícil saber em que momento se deu a concepção. Extremamente difícil. E o fim da pessoa? As mulheres costumam ter abortos espontâneos, miscarriages, durante a vida, que sequer tomaram consciência disso. Tá? Então nós teríamos uma pessoa de início e fim, cuja existência não foi nem percebida. Como é que nós faríamos nesse caso? Haveria sucessão, não haveria sucessão? Há aquisição de direitos, não há aquisição de direitos? Se nós o consideramos sujeito de direito desde a concepção, havendo personalidade desde a concepção, nós teríamos que marcar o início e fim dessa subjetividade ou dessa pessoa, o que tornaria o sistema jurídico muito difícil de operar. No outro extremo, nós temos a teoria natalista, que vai afirmar que a personalidade começa do nascimento com vida. Isso é muito fácil de se perceber. Havendo o nascimento com vida, né, a respiração, há início da personalidade. Porém, essa teoria ela não protege o indivíduo desde a concepção até o nascimento com vida. Nada falando. Ele seria, portanto, objeto da concepção até o nascimento com vida. O nosso Código Civil, ele coloca a personalidade mista, tá? Ou personalidade condicional. Eu não gosto de personalidade condicional, eu vou explicar por que daqui a pouco. Para a teoria mista, afirma-se o seguinte: o nascituro não é pessoa, não é ser dotado de personalidade jurídica. Porém, os direitos assegurados ao nascituro permanecem em estado potencial, como se estivesse entre parênteses. O exercício dos direitos está sujeito a uma condição suspensiva, que é o nascimento com vida, embora eu não goste da ideia de condição suspensiva. Mas vamos teorizar ou nos relembrar do caso visto em sala com um embrião. Ele tem direito à herança potencial, ou seja, ele está aguardando a herança potencialmente. Se ele vier a nascer com vida, efetiva-se a herança.
Se ele não nascer com vida, é como se ele não tivesse existido para fins de herança. Então, o nosso Código Civil de 2002 coloca a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, porém, o que interessa aqui agora, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Parece bastante confuso esse artigo, mas é assim que ele deve ser lido. Nascimento com vida, a pessoa. Na concepção até o nascimento com vida, os direitos permanecem resguardados em estado potencial. Eles estão sujeitos ao nascimento com vida para se efetivar. Por que eu não gosto de considerar personalidade condicional? Condição é o incidente de negócio jurídico que subordina a eficácia a evento futuro e incerto. Tá? Então, o artigo 121 considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Os autores costumam falar que a aquisição de personalidade está condicionada a evento futuro incerto. Porém, nesse artigo 121, a gente tem que olhar duas coisas. Primeiro, ele está falando que deriva exclusivamente da vontade das partes. E segundo, está falando em negócio jurídico. O nascimento, com vida ou sem vida, não depende exclusivamente da vontade das partes. E também não é um negócio jurídico. Não é um negócio jurídico. O artigo 125 vai na mesma lógica. Subordina-se a eficácia do negócio jurídico, ou seja, estou falando de negócio jurídico, à condição suspensiva. Enquanto essa não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Tá? Então, eles falam que a personalidade do nascituro estaria sujeita à condição suspensiva, ou seja, a evento futuro incerto. Mas eu não gosto de usar condição, porque condição está sendo utilizada no direito das obrigações, derivada de negócio jurídico, derivada exclusivamente da vontade das partes, o que não atingiria o nascituro nesse caso. Nós teríamos que usar condição para dois eventos completamente diferentes, que é o negócio jurídico próximo aos contratos e o nascimento com vida, que é um ato jurídico. A fenomenologia dos atos, fatos e negócios vai ser vista em Teoria Geral 2. Muito bem, quais que são os direitos potenciais do nascituro? Né? Segundo colocado no nosso artigo de Código Civil. O STF, num julgado de 1983, portanto anterior à Constituição de 88, e em que o STF ainda julgava causas de direito civil, ele afirmou o seguinte: só são direitos potenciais do nascituro aqueles especificados em lei. A gente tem que colocar em mente, em primeiro lugar, que não havia o Estatuto da Criança e do Adolescente na época. E quais que são esses direitos especificados em lei? Seriam aqueles em que há, no artigo, a menção direta ou indireta a nascituro. Por exemplo, o artigo 542, que fala de doação. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceite pelo seu representante legal. Ou seja, o nascituro pode ser donatário, a doação ser efetiva com o nascimento com vida. Mas aqui há a menção expressa ao nascituro. O artigo 1798. Legitimam-se a suceder as pessoas já nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Ou seja, aqui não fala em nascituro expressamente, mas fala concebida no momento da abertura da sucessão. Portanto, é um nascituro. E 1779. Dar-se-á curadora no nascituro se o pai falecer estando grávida a mãe e não tendo ela o poder familiar. Por exemplo, se ela for uma toxicômana ou se ela tiver uma deficiência mental. Mas o que interessa é que nesses artigos há uma menção expressa à nascituro, de forma direta ou indireta. Na doação, de forma expressa e direta. Na curatela ao nascituro, a expressão direta. Na sucessão, uma menção inequívoca que se trata de nascituro. O STJ vai ampliar muito esses direitos protegidos desde a concepção, afirmando que o nascituro pode sofrer dano moral. O que aconteceu foi o seguinte: o pai de um nascituro morreu atropelado. E o nascituro pleiteou direitos a danos morais depois que não era mais nascituro, após o nascimento com vida. Ou seja, o evento ocorreu quando ele ainda era nascituro, e ele pleiteou após o nascimento com vida. O STJ falou: o dano moral é, repise-se, consequência do fato danoso.
no caso foi atropelamento. A potencialidade lesiva deste confere à análise do dano moral um mínimo de objetividade, em contraste com o absoluto subjetivismo, onde imprestabilidade da discussão sobre extensão íntima da dor sofrida. Nesse ponto é forçoso admitir que esta, a gravidade da ofensa, é a mesma, ao contrário do abalo psicológico sofrido, que não é quantificável, seja ele suportável por filho já nascido ou por nascituro à época do evento morte. Ou seja, pela ausência do direito a conviver com o pai, esse nascituro que havia essa condição quando o atropelamento aconteceu, sofreu um dano moral, que se efetivou em pecúnia, em direito à pecúnia, após o nascimento com vida. O Estatuto da Criança e do Adolescente também fala de alguns direitos do nascituro, ainda que de forma indireta. O artigo 7º vai falar que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Olha, se a criança ou adolescente tem o direito à proteção à vida e à saúde para nascer saudável, evidentemente que isso atinge o nascituro. O nascituro tem que ter cuidados à saúde e à proteção da vida para que ele possa nascer saudável. Então, embora se refira aqui à criança e adolescente, né, o recém-nascido, fala-se em desenvolvimento e nascimento sadio, colhendo, portanto, o nascituro desde a concepção. E o artigo 8º afirma: é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher, e o planejamento reprodutivo, e as gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no SUS. Portanto, aqui, embora esse seja um direito da mulher, ele também se revela um direito do nascituro. Por exemplo, quando se fala da gestante ter nutrição adequada ou ter atenção humanizada. Isso vai afetar a saúde do nascituro e o direito se efetiva no nascimento com vida. O Código Civil peruano, de 1984, ele dá uma solução interessante. Princípio da pessoa e da vida humana, sujeito de direito. A pessoa humana é sujeito de direito desde o seu nascimento. A vida humana começa com a concepção. O concebido é sujeito de direito para tudo quanto lhe favoreça. A atribuição de direitos patrimoniais está condicionada a que nasça vivo. Parece que ele faz uma distinção entre pessoa e sujeito de direito. Pelo menos é o que parece. Mas qual que é a solução? Para direitos patrimoniais, é necessário o nascimento com vida. A mesma ideia de que os direitos ficam suspensos, ficam entre parênteses, ficam potenciais e que se realizam efetivamente após o nascimento com vida. Porém, para outros direitos não patrimoniais, considera-se nascituro como sujeito de direito. Portanto, ele faz jus a todos os direitos patrimoniais, direitos fundamentais, não patrimoniais, me desculpem, e para tudo quanto lhe favoreça. A solução do Código Civil peruano, portanto, faz uma distinção entre direitos não patrimoniais, ou direitos da personalidade, e direitos patrimoniais, que são os derivados do patrimônio, ou o conjunto de relações economicamente apreciáveis de um indivíduo. E aqui vamos para o enunciado 1 do STJ. O STJ, quando o Código Civil foi promulgado, ele proveu várias jornadas de estudo em relação ao Código Civil. E o primeiro enunciado resultante dessas jornadas foi o seguinte: a proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. O que esse enunciado está falando é que o natimorto tem direito a nome, imagem e sepultura. Então, evidentemente, o nascituro também vai ter direito ao nome e à imagem, e a vários outros direitos, desde que não sejam patrimoniais. Vou dar um exemplo aqui um pouco radical, mas os exemplos radicais são bons para o entendimento das questões. Vamos supor que um nascituro de uma celebridade fica grávida, e o embrião ou feto tem uma má formação em que ele tem 4 braços. Essa síndrome ela não é tão
incomum assim, ela costuma acontecer, mas o que acontece é que, assim que há o nascimento com vida, os braços extra, que em geral não são nem totalmente desenvolvidos, são simplesmente retirados por meio de cirurgia. Vamos pensar a situação de um paparazzi extremamente inconveniente, em que ele pega o exame de morfológico do nascituro, com 4 braços, nascituro da celebridade, e solta na imprensa a foto do nascituro com os 4 braços. Então, houve um dano à imagem e um dano à privacidade do nascituro, que poderá pleitear em nome próprio direitos assim que nasça com vida. A minha posição, ela caminha próxima ao Código Civil peruano. Não estou aqui falando que minha posição é a correta, é apenas uma posição e que eu costumo defender, embora eu não esteja totalmente convencido da minha própria posição. O início da pessoa se dá do nascimento com vida. Portanto, o STF fala em direitos patrimoniais, está correto. E o embrião, ele é tutelado como objeto. O início da pessoa só se dá no nascimento com vida e o embrião é tutelado como objeto, direitos não patrimoniais, como, por exemplo, o direito à integridade física ou o direito a nascer saudável. Ele é tutelado como se fosse patrimônio histórico-artístico, como se fosse o meio ambiente. E os demais direitos, eles estão condicionados a que se nasça com vida. Muito bem, essa teoria do status jurídico do nascituro é muito interessante e nós temos na nossa apostila 2 julgados que tratam do assunto, julgados do STF e que mobilizaram a opinião pública à época, que é o aborto de anencéfalo e a lei de biossegurança, que tratava de células embrionárias in vitro, que levavam desenvolvimento até o 14º dia, poderiam se desenvolver até o 14º dia. O STF falou que só são nascituros aqueles embriões no útero materno, excluindo os embriões in vitro. Quanto ao anencéfalo, ele falou que o anencéfalo não seria pessoa, portanto ele poderia ser abortado. Muito bem, aqui se encerra então mais uma aula de direitos do nascituro. Muito obrigado.